Olá pessoal, meu nome é Dailson Fernandes, estamos juntos agora para a nossa segunda aula do curso de redes. Semana passada nós falamos em diversos aspectos das redes e um dos aspectos que nós falamos foi sobre a comunicação. Nós falamos dos elementos da comunicação, debatemos sobre o assunto do emissor que envia a mensagem, do receptor que recebe a mensagem, do meio de transmissão, que a gente vai tratar na nossa próxima aula, e falamos sobre um pouco sobre protocolo. Então, retomando a figura da aula passada, vamos falar de como essas informações trafegam, justamente sobre o protocolo. O protocolo são regras, são padrões, são feitos para controlar a transmissão de dados, eles possibilitam a comunicação e eles também possibilitam a transferência de dados. Então, o protocolo é responsável, por exemplo, em levar esse vídeo até você. O formato, as cores, o áudio, tudo está dentro de um protocolo, das regras pré-definidas do protocolo que está sendo utilizado nesse momento. O protocolo existe em diversas aplicações. Eu vou citar aqui as mais usuais que a gente usa durante o dia. Por exemplo, bater papo na internet, enviar arquivos, ver esse vídeo, por exemplo, ouvir música, jogar, até jogar existem protocolos específicos, navegar num site, feito você está agora vendo essa aula, em um site, enviar e-mail, receber e-mail, tudo isso são tarefas inerentes de protocolos específicos. Até falar o celular, você está submetido à regra de protocolo. Quando a gente fala de protocolo, é impossível não falar sobre o TCP/IP. O TCP/IP, a sigla já traz dois protocolos no nome dele. O TCP é um protocolo de transporte e o IP é um protocolo de endereçamento. Só que quando a gente fala de TCP/IP, não são apenas dois protocolos. Aí tem uma suíte de protocolos, diversos protocolos, e é objeto desta aula nossa. Exemplo, quando eu falei em bater papo, a gente está falando de um protocolo chamado IRC. Quando eu falo em enviar e receber arquivos, a gente está usando o protocolo FTP, de transferência de arquivos. Navegar em algum site, a gente está falando do protocolo HTTP. Enviar um e-mail, protocolo SMTP. Quando eu recebo um e-mail, já é outro protocolo, que é o protocolo POP. Não se preocupe em entender agora as siglas, o significado, que a gente vai detalhar durante essa aula. Nada melhor que a gente dividir em camadas. Então, tem um exemplo que está no seu caderno, que é apenas o envio de uma carta pelos correios, né? Coisa que raramente a gente faz hoje. Então, você escreve a carta, leva até o correio e posta. A gente consegue aí detectar pelo menos 3 camadas. Imagine que essa carta não chegue à pessoa que você solicitou, que você quis enviar. Então, você pode procurar os correios para saber o que foi que houve, porque você tem certeza que você escreveu e entregou a carta ao correio. Você pode procurar o carteiro, porque quando a carta sai dos correios, vai ao carteiro e ele tem que entregar, ou você pode perguntar à pessoa o que foi que houve. Então, quando eu consigo partir o problema em camadas, eu consigo diminuir a área onde eu quero atacar o problema. Então, foi no correio, foi o carteiro, foi o destinatário que não recebeu a carta. Dessa mesma forma, o protocolo são divididos. Eles são divididos em camadas, tá? E vamos falar especificamente agora do protocolo TCP/IP. São 4 camadas. As camadas geralmente são numeradas de baixo para cima. Então, na primeira camada de rede, chamada camada de rede, eu tenho protocolos inerentes ao acesso físico, o acesso à placa de rede, ao cabo de rede, como a informação vai trafegar de um ponto para outro, do emissor até o receptor. A segunda camada tem a ver com o endereçamento do seu celular, da sua máquina, do seu notebook, onde é que ele se encontra na rede. A terceira camada tem a ver com o transporte dos dados, como é que o dado vai sair do emissor até o receptor. A última camada tem a ver com aplicação, os serviços que você vai utilizar para poder enviar informação e o receptor receber. Já falando nos protocolos, a gente pode citar, por exemplo, na camada de rede, os protocolos Bluetooth, de modem, né, o infravermelho, protocolo que você usa para acessar a internet da sua casa, se você usa discador, se não usa. A segunda camada tem a ver com endereçamento, a gente vai detalhar ela mais à frente, mas os protocolos mais importantes dessa camada é o IP, o ARP e o RARP. A terceira camada tem aquele protocolo também que está lá na sigla do TCP/IP, o próprio TCP e o protocolo UDP, são protocolos responsáveis em levar a informação do emissor até o receptor. E a quarta camada, aqueles protocolos que eu citei sobre enviar vídeos, ver fotos, bater papo, ouvir uma música via internet, você tem os protocolos na camada de aplicação.
Um detalhe importante é que quando a gente fala em transmissão de dados, geralmente a gente fala que há um pacote na rede ou uma mensagem, tá? Então, no protocolo TCP/IP, vale a pena saber que quando o dado está na camada de rede, ele é chamado de pacote ou de frame. Quando ele está na segunda camada, a camada de endereçamento, ele é chamado de datagrama. Quando ele está na terceira camada, é chamado de segmento. Quando ele está na quarta camada, é chamado de mensagem. Mas, geralmente, usualmente, todo mundo fala pacote, tá? Então, pacote TCP, o pacote UDP, o pacote ARP. Então, se acostume também a usar esse tipo de nomenclatura. Essa figura demonstra como é que o protocolo fica encapsulado numa transmissão. Então, está uma rede aí, rede TCP/IP, com diversos dispositivos, de celular, impressora, tablet, computador, notebook, e o protocolo TCP/IP está encapsulado em todos eles. Então, as regras do TCP/IP estão tanto no emissor, quanto no receptor, quanto no meio. Então, isso aí demonstra como é que é o fluxo da informação. Outro sistema de padronização, a gente falou do padrão TCP, é o modelo OSI, que é o padrão de sistemas interconectados. Ele veio após o TCP/IP, ele é utilizado para padronizar hardware e software, mas ele é muito utilizado hoje em dia também, além para padronizar protocolos de transporte, de endereçamento, mas para equipamentos. Então, a gente vai citar aqui alguns equipamentos, a padronização do modelo OSI. O modelo OSI é um pouco diferente do modelo TCP/IP, ele tem 7 camadas, ele também é numerado de baixo para cima. Então, a primeira camada também se refere ao meio físico. A segunda camada tem um item que a gente mexeu na nossa primeira aula, o endereço MAC, que você pesquisou aí na nossa atividade. A terceira camada também tem a ver com endereçamento. A quarta camada com transporte e com a conexão. A quinta camada com controle e a sincronia dos dados entre o emissor e o receptor. A sexta camada tem a ver com conversão e compactação dos dados. E a última camada, também a aplicação, tem a ver com os protocolos que estão mais próximos da gente, que a gente usa para navegar na internet, ver um vídeo, entre outras tarefas que já foi citado aqui. Vale a pena citar que quando a gente está falando de padronização em modelos em camadas, essas camadas se comunicam diretamente. Então, você está vendo aí agora onde é que se encaixa, né? Tem uma máquina de um lado, a máquina do outro, e essas camadas, elas enviam dados de uma para outra. Porém, não é direto assim, né? Há um fluxo. Imagine que aí embaixo esse traço azul seja o cabo de rede, as duas máquinas estão se comunicando, então o fluxo vai se dar dessa forma. Primeiro, a máquina envia, passa por todas as camadas que o pacote TCP ou o pacote de uma aplicação precise passar, não é obrigado a passar por todas, trafega pela rede e chega no receptor. Vamos citar agora onde é que a gente classifica alguns equipamentos, onde é que fica posicionado alguns equipamentos. Então, o primeiro que a gente destaca daí seria a placa de rede. A placa de rede, ela está na camada física e ela é responsável em interpretar os dados que são gerados pelas aplicações e enviar para o próximo equipamento ou para a próxima placa de rede. Ainda na camada física tem um equipamento que a gente falou na nossa aula passada, o hub, que geralmente hoje ele é evitado o seu uso, porque ele é um equipamento que apenas repete, ele não interpreta, não corrige erros, ele não faz nada. Já o próximo equipamento, o switch, ele já é melhor, porque ele conhece o endereçamento das máquinas, ele sabe, ele pode fechar uma conexão apenas entre dois nós, ou quando eu falar nós aqui, pode ser estação, pode ser celular, pode ser um notebook, e ele está na camada 2, ele já conhece o endereço MAC, o hub não conhece, o switch é capaz de fazê-lo. Na camada 3 eu já tenho aí um access point que você pode ter no seu polo, na LAN house, até na sua casa, para fazer uma rede wireless. Então, ele já conhece os protocolos que estão na camada 3, ele é capaz de conhecer TCP, UDP, entre outras coisas. Um aparelho mais famoso que a gente fala na camada 3 pode ser o switch, que aí são mais caros. O switch normalmente é de camada 2, mas eu tenho um switch que vai até a camada 3, ele consegue entender o endereço IP, por exemplo, o endereço de uma máquina. E tem o famoso roteador, que ele também tem de camada 3, pode ter de camadas superiores, mas normalmente ele é de camada 3, ele é capaz de fazer a rota de tráfego, foi objeto da nossa semana passada, quando a gente falou sobre roteamento.
assim como o modelo TCP, o modelo OSI também está presente numa rede em diversas comunicações. Imagine que um computador queira imprimir, além da padronização dos protocolos, eu tenho o meio físico e o modelo OSI está padronizando. O modelo OSI e o TCP/IP, você vê que parecem ser diferentes, mas eles estão interligados. Tá? O TCP/IP é mais antigo, ele foi adotado primeiro, o modelo OSI veio depois. Então, falava-se na época que o modelo TCP tinha poucas camadas e não dava para fazer a padronização com as camadas corretas. Então, foi criado o modelo OSI. Porém, os estudiosos falam que o modelo OSI é complexo, ele tem muitas camadas e a distribuição não é uniforme. Já o TCP/IP tem menos camadas e é melhor de distribuir a categoria de protocolos que tem lá dentro. O OSI foi concebido para ser o único padrão, e isso não aconteceu. A solução foi o quê? Relacionar esses dois modelos. Essa figura mostra bem, quando você estiver falando com TCP/IP ou estiver falando de modelo OSI, as camadas dele se relacionam. Então, a camada física do modelo TCP/IP se comunica com as duas camadas de enlace física do modelo OSI. A camada de rede com a de rede, a de transporte com a de transporte, e as três últimas camadas é a camada de aplicação do protocolo TCP/IP. Quando você está usando um computador, imagine a camada física, que realmente é a placa de rede, são equipamentos, e todo o resto está implementado dentro do sistema operacional de rede. Então, o modelo TCP e o modelo OSI não é uma peça, uma aplicação, um programa. É um padrão, onde as regras devem ser seguidas. Então, aí está você lá em cima, o usuário, o sistema operacional de rede está recebendo aí todas as camadas do modelo OSI e a camada física disponível para enviar os dados e receber. Imagine a hierarquia de comunicação. Eu falei que sempre de baixo para cima ou de cima para baixo. Então eu vou começar a falar de protocolos inerentes a essas camadas. A segunda camada nossa no modelo OSI é a camada de enlace. Nela está o endereço MAC. Então na aula passada vocês tiveram a oportunidade de mexer com o endereço MAC, e eu vou exibir aqui como é que a gente obtém o endereço MAC, tanto no Windows quanto no Linux. No Windows, basta você dar o comando ipconfig/algo. Então, vai aparecer, você vai ter que abrir o prompt de comando, né? Iniciar, executar, dar um CMD, um Enter, você vai ver o prompt de comando, e nessa tela você vai ver o que? Aí está a placa de rede, você vai ver o adaptador Ethernet, que é também um protocolo de acesso ao meio físico da rede, e logo abaixo você vai ver o endereço MAC. O endereço MAC são esse conjunto de números e letras. Logo abaixo você vai ver que nesse computador também tem uma placa de rede sem fio, então eu tenho o endereço MAC aí embaixo. Então, se eu tiver 3, 4, 5 placas, vou ter 5 endereços MAC. Então, nesse computador tinha duas, então eu tenho 2 endereços MAC diferentes. No Linux, basta você digitar ifconfig e você vai ver aí a placa de rede, que é TH0, geralmente é isso. Você pode ter outra nomenclatura também, dependendo da placa que você tiver. Se você tiver com a placa wireless, é WLAN. E logo após você vai ver o endereço MAC dessa placa de rede. O endereço MAC já foi visto na nossa semana passada, que ele é dividido ao meio e os 3 primeiros sequências de números e letras identifica o fabricante. E as últimas sequências de números e letras identifica o número do dispositivo do fabricante. Então, é impossível eu ter número MAC repetido no mundo inteiro, porque cada fabricante tem sua sequência e cada fabricante tem a sua sequência interna. Na camada de rede, eu tenho a ver com endereçamento lógico. O endereçamento MAC é um endereçamento físico cravado pelo fabricante, só que na rede TCP/IP eu tenho que aliar esse endereço ao endereço MAC. Então a gente vai falar agora sobre o número de IP, o endereço IP, que é o endereço lógico. O IP ele é formado por 4 números. Você vai encontrar sempre uma sequência separada por pontos. Esses números são de 0 até 255. Cada número desse é chamado de octeto. Por quê? Ele é formado por 8 bits. Então, 8 bits formam um número, que é separado pelo ponto. Ao total, eu tenho 32. 4 vezes 8, 32. Então, uma sequência dessa, cada zero dessa é representado em binário por 8 zeros. Então, eu teria aí 32 bits, 0 seria esse endereço de IP.
No caso do número máximo, capaz de ser formado com 8 bits, eu tenho 255, então eu teria 32 números uns formando esse endereçamento de rede. Então, na verdade, esse endereço de IP 1.2.3.4 seria formado dessa forma. O número 1 corresponde a essa sequência de 8 bits, o número 2 a próxima sequência, o número 3 a próxima sequência e o número 4 a próxima sequência de bits. Os endereços válidos que eu poderia citar para você entender, que é aquele 0 e 255, estamos usando aqui como exemplo, mas 10.0.0.1, o 192.168.0.1 e todas essas sequências posteriores são endereços válidos numa rede IP. Chegamos à camada de aplicação, uma das camadas mais importantes porque são camadas que têm a ver com programas que nós utilizamos no nosso dia a dia. Nós não falamos nem detalhando aqui sobre a camada de transporte, sessão e apresentação, que são camadas bem específicas. No nosso caderno você vai ter todos os detalhes lá e você pode tirar dúvidas no fórum. A camada de aplicação é bem interessante. Por exemplo, quando você está navegando na internet, você está usando um protocolo que é inerente à camada de aplicação. Então é o protocolo HTTP. Então ele está na página da ATI e começa com HTTP. Então o protocolo da camada de aplicação. Quando você usa um programa para baixar arquivos, talvez você não conheça, mas existe um protocolo chamado FTP, que é específico para fazer envio e download de arquivos, tá? Fazer o papel de emissor e receptor. Quando você está aí vendo o seu e-mail, existem alguns protocolos que podem ser utilizados. Em específico aqui vamos citar o IMAP, que é um protocolo de manipulação via browser da sua caixa de e-mail. Quando você usa programas cliente de e-mail, como Thunderbird, Outlook ou outros da mesma categoria, quando você envia um e-mail, você usa o protocolo SMTP. Quando você recebe um e-mail, você está usando outro protocolo. E você também pode usar o mesmo protocolo anterior, o IMAP, para manipular sua caixa de e-mail. Se você gosta de falar pela internet e fazer videoconferências, a gente usa o protocolo VoIP. Saiba também que quando você usa o celular, esse protocolo é bastante utilizado. E quando você bate um papo aí via MSN ou Gtalk, existe também alguns protocolos que são utilizados, o XMPP, que é o protocolo usado pelo Jabber ou pelo Gtalk, e o protocolo da Microsoft para o MSN, que é o MSNP. Bom, pessoal, finalizamos aqui a segunda aula, esperamos que vocês tenham compreendido esses conceitos. Qualquer dúvida, procure o fórum, poste suas dúvidas lá e faça as atividades da semana. Até a próxima.